Beleza, galera? Hoje é dia 18 de setembro de 2017. Recentemente eu gravei um vídeo aqui a respeito do programa Globo Repórter, quando ele falou do Irã, e falei que eles esqueceram de dar alguns dados sobre o Irã e tal, e elenquei lá os nove crimes que são passíveis de morte, dentre eles apostasia. Aí eu acabei de receber um comentário aqui, na verdade faz 12 horas, né? Recebi um comentário aqui no canal, no vídeo, do Gustavo dos Santos. E eu achei interessante gravar, eu respondi a ele aqui por escrito, né? Mas eu achei interessante eu retransmitir também essa resposta que eu dei pra ele aqui, que é interessante. O que ele me respondeu foi o seguinte: se você não assistiu o vídeo, assista lá primeiro para entender do que eu tô falando, tá? O link tá na descrição. Ele falou o seguinte: acho muito equivocado alguns pontos que você fez no seu vídeo. Eu namoro uma iraniana e moro nos Estados Unidos. As penas de morte não são comuns e algumas punições são contra crimes. Não defendo nenhuma pena de morte, porém, homicídio, tráfico de drogas e adultério não são coisas boas em lugar nenhum. E com essas regras, esses crimes não são comuns. O cobrimento do cabelo são parte da religião deles. Claro que nem todas as pessoas defendem isso. Por exemplo, da minha namorada, que não se cobre deste jeito nos Estados Unidos. Mas o Irã é muito mais flexível que outros países do Oriente Médio. Vale se lembrar que o Irã virou um regime islâmico há 40 anos atrás. Antes disto, o país era bem ocidental. E o terrorismo, que foi o ponto que mais me chamou a atenção, não é frequente e, para ser bem sincero, inexistente. Eles pregam o antiterrorismo no próprio país e nunca foram um dos países que fizeram nenhum ataque terrorista. Eu entendo que a raiva contra os Estados Unidos soa como uma lavagem cerebral e sim, é muito perigoso ao país que eu moro hoje. Porém, no Irã, somente 20% do país pratica o islamismo. E sim, existe liberdade de religião. Você pode ser cristão no Irã. Não é proibido por lei alguma ser cristão. Só não é algo normal, do mesmo jeito que não é normal ser muçulmano no Brasil. Abraço. Esse foi o comentário dele e aí eu mandei a resposta. Minha resposta foi o seguinte: vou tentar rebater alguns dos seus argumentos. Primeiro, você disse que as penas de morte não são comuns no Irã. Aí tá aqui a reportagem. O Irã executou pelo menos 977 pessoas em 2015, em comparação com 743 no ano anterior. A vasta maioria devido a crimes relacionados a drogas. O Irã também é um dos últimos países do mundo a executar menores de idade, em uma flagrante violação das leis internacionais. O país executou pelo menos 4 pessoas que tinham menos de 18 quando cometeram um crime pelo qual foram condenadas em 2015. E todas essas respostas aqui eu dei a fonte, tá? Eu citei a fonte aqui por escrito e eu vou colocar na descrição a fonte de onde eu tirei essas informações, beleza? Segundo ponto aqui que eu tentei contra-argumentar. Você disse que o Irã é muito mais flexível que outros países do Oriente Médio. Tá? Aí a minha resposta. O Irã foi responsável por 82% das execuções na região do Oriente Médio em 2015. 82%, hein? E também, né, nessa mesma questão, o Irã amplia a polícia da moral e endurece repressão contra as mulheres. Então, ele fala, por exemplo, que a apostasia não é crime, né? A apostasia lá não é crime você professar outras religiões. Mas lá eles têm a polícia da moral, né? Ou polícia moral que fala. E também os tribunais regionais também adotam, como se fosse a jurisprudência no Brasil, eles adotam a Sharia lá, então a lei islâmica lá. Então, mesmo não estando claro no Código Penal lá iraniano, eles ainda adotam vários crimes previstos na Sharia, né? No caso, a lei baseada no Alcorão. Terceiro ponto aqui. Você disse que o que mais te chamou a atenção no meu vídeo foi o terrorismo e diz que nunca o Irã fez atentado. E aí eu citei só, mas tem vários exemplos de iranianos envolvidos em ataques terroristas. E eu citei apenas um, que é a reportagem que diz: autores de ataque em Teherã eram do Irã, diz a autoridade iraniana. Esse ataque terrorista foi em 2016. Quarto ponto. Você disse que somente 20% do país pratica o islamismo e que existe liberdade religiosa. E a minha resposta:
Hoje, 99% dos iranianos são muçulmanos. E aí vou ter a fonte aí na descrição do vídeo. Aí outra reportagem. Irã enforca homem condenado por apostasia. Também a fonte vai estar na descrição. E o quinto e último ponto aqui, ele fala o seguinte: você diz que pode ser cristão no Irã. Minha resposta para ele: mais de 70 líderes cristãos continuam presos no Irã. E aí tem mais milhões de reportagens a respeito de perseguição contra cristãos no Irã. E aí eu respondo: espero ter contribuído com alguma coisa, abraços. É para você ver assim, muitos países desse tipo, que há uma repressão muito grande, eles tentam transmitir uma propaganda para os países estrangeiros dizendo que lá está tudo bem. Vi de exemplo aí da antiga União Soviética, que tinha um trabalho de propaganda e tal, muito bem feito lá, e aí transmitiam mensagens como se tivesse lá tudo bem, como a vida lá fosse tranquila e tudo mais. Lembrem aquela foto aí que colocaram, que foram divulgadas na União Soviética, que mostrava umas crianças brincando num parque, todas felizes e tudo mais. Que na realidade aquilo lá era uma prisão para os filhos das pessoas, dos presos políticos. Então, os presos políticos tinham filhos e esses filhos eram mandados também para uma prisão. Que aí elas estão brincando no pátio e aí o repórter foi lá, o jornalista tirou uma foto e lançou como se fosse um parquinho em que as crianças estavam brincando bem felizes ali. Então tá aí, não se deixe enganar pela propaganda enganosa que é tão divulgada por aí, inclusive pelo próprio Globo Repórter, quando eu mostrei lá. A Glória Maria vai lá e fala: ó, como é lindo o Irã, ó, que belo e tal, aqui não acontece nada, olha aqui, eu sou mulher e posso deixar meu cabelo aparecendo e tudo mais. Beleza? Não se deixe enganar. Forte abraço.